Olá, meus colegas e amigos, como é que vão vocês? Pessoal, quanto mais o tempo passa, mais as heresias vão se alastrando, né? Quanto mais o tempo passa, mais a santidade de Deus vai sendo atacada, vai sendo escarnecida pelos líderes religiosos heréticos, né? E líderes religiosos heréticos que não se envergonham, né, de zombar, né, e escarnecer da palavra de Deus, né? Então, agora há pouco veio mais uma pérola, né, herética por parte da Igreja Católica, na pessoa do Papa Francisco, né? Papa Francisco, ele soltou mais uma pérola herética, né? Mas isso não é novidade, né? Porque o Papa Francisco, há algum tempo atrás, né, ele foi até a África, né, e ali ele se jogou, né, aos pés dos governantes africanos que são muçulmanos, né? E ele se jogou ali aos pés daqueles líderes políticos de lá da África, se lançou aos pés deles e começou, ó, a beijar, né, os pés daqueles muçulmanos que todos os dias matam cristãos, né? E agora ele trouxe mais essa pérola herética, né? Então, qual foi a pérola herética que o Papa inventou agora, né? O Papa inventou agora de que os ateus, eles vão para o céu. Olha só, meu, os ateus vão entrar no céu, né? O Papa soltou essa agora, os ateus vão entrar no céu. Por essa nem os ateus esperavam, né? Por essa nem os ateus esperavam. Até eles estão surpresos, né? Olha, eu vou para o céu, apesar que eu sou ateu, mas eu vou para o céu, tá vendo aí? Né? Então, o Papa falou que os ateus eles vão para o céu. Olha que coisa, né? Então, eu trouxe esse vídeo aqui, coloquei esse vídeo, essa televisão aí, vou passar esse vídeo para vocês assistirem. E depois eu vou parar ele e comentar alguma coisa. Dai. Venha. Só para vocês entenderem, né? Esse aí é um garotinho, né? E o pai dele faleceu. O pai dele era ateu, né? E ele faleceu há pouco tempo. E aí o garoto ele foi perguntar ao Papa, né? Para onde é que o pai dele tinha ido, né? Se o pai dele tinha ido para o céu, né? Porque o pai dele era ateu, mas era um homem bom, né? Era um homem bom que tinha batizado os filhos, né? Era um homem bom que cuidava bem dos filhos, né? Então o menino disse: olha, meu pai era um homem bom, né? Batizou a gente, ele também cuidava bem da gente, cuidava bem da nossa mãe, né? E eu queria saber se ele foi para o céu. E aí o Papa Francisco disse para ele que o pai dele foi sim para o céu. O pai dele era ateu, mas ele foi sim para o céu. Não consigo. Venha para mim, Emanuele. Venha até aqui e me diga no ouvido. Diga no ouvido. Vem até aqui.
Quem dera todos nós pudéssemos chorar como Emanuele. Quando temos uma dor como ele tem no seu coração. Ele chorou por causa de seu pai. E teve a coragem de fazer isso diante de nós. Porque no seu coração tem amor. Amor por seu pai. Eu pedi permissão a Emanuele para dizer a pergunta em público e ele disse que sim. E por isso eu vou dizer a vocês. Pouco tempo atrás, seu pai morreu. Ele era ateu. Mas teve todos os 4 filhos batizados. Ele era um homem bom. Primeiro ponto que eu quero confrontar com a declaração desse guia cego, né? Porque isso é um guia cego. Né? O primeiro ponto que eu quero confrontar é esse. O Papa disse que o pai dele era um homem bom e que por isso ele foi para o céu. Né? Então, o primeiro ponto que eu quero confrontar é esse. Né? Porque o que a Bíblia fala sobre a bondade humana? Né? O que é que a Bíblia fala sobre a bondade humana? Eu quero ler um versículo aqui que está no livro de Isaías, capítulo 64, e versículo 6, que diz assim: mas todos nós somos como o imundo. Todos nós somos como o imundo. E todas as nossas justiças são como o trapo da imundícia. Olha só. Então, aqui a palavra de Deus diz que as nossas justiças, elas são como trapo de imundícia. Você sabe o que é um trapo de imundícia? Né? Você sabe o que é um trapo de imundícia? Cara, teve uma vez que eu caí da bicicleta, né, na pista, e eu saí derrapando ali na pista. Né? E o meu braço, o asfalto comeu uma parte do meu braço, né? E eu tive que enfaixar, né, com gaze. Né? Tive que enfaixar o braço. E quando eu fui tirar aquele gaze, né, o pano ele estava todo melecado de pus, sangue, né, e da casca, né, da ferida, né? Ficou um pano, né, horrível. Né? Então aquele pano ali, aquela gaze que a pessoa enrola na ferida, aquilo ali é um trapo de imundícia. Então a palavra de Deus aqui afirma que as nossas justiças, né, a justiça dos seres humanos, ela é semelhante a um trapo de imundícia. Para Deus, as nossas justiças são como os trapos de imundícia. Né? Então, não há nada de bom no ser humano. Não há nada de bom que o possa salvá-lo. As nossas justiças são como trapo de imundícia. E todos nós somos como o imundo. Todos nós somos como o leproso. Né? E também no livro de Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e 9, diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se vanglorie. Né? Então, a salvação ela não é por obras humanas. A salvação ela não vem pelas obras humanas. Né? A salvação não vem de obras. Ela não é meritória. O ser humano ele não possui mérito nenhum para entrar no céu. Não existe mérito nenhum no ser humano. Né? Não existe salvação fora da graça. Não existe de forma alguma. Por quê? Porque não existe homem bom.
né? Não existe homem bom. São todos, como João Batista e Jesus falou, serpentes e raça de víboras. Os seres humanos, eles são serpentes e raça de víboras, né? Todos nós somos como o imundo. As nossas justiças são como trapo de imundícia, né? Então eu vou ler aqui uma passagem que está também no livro de Romanos, que descreve bem aquilo que nós somos. Descreve perfeitamente aquilo que nós somos, né? Nós somos raça de víboras, gente pecaminosa. Romanos capítulo 3 e o versículo 9 até o 18, que diz assim: pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com a língua tratam enganosamente. Peçonhas de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há amor de Deus diante de seus olhos, né? Então, essa passagem aqui de Romanos 3, 9 até o versículo 18, ela descreve bem aquilo que é o ser humano. O ser humano é um ser caído, que precisa da justiça divina para ser salvo. O ser humano é um ser caído, que precisa da justiça divina para se salvar. Não existe ser humano bom. Talvez você possa pensar assim, mas eu sou um cara bom, né? Eu sou um cara bom com os meus filhos, com a minha esposa, com a sociedade, né? Mas entretanto, Deus, ele não faz distinção entre você que diz que é bom e um assassino. Não existe distinção nenhuma entre aquele que se diz que é bom e os assassinos. Não existe distinção nenhuma. Todos estão no mesmo patamar. Para Deus, todos estão no mesmo nível. Todos estão no mesmo patamar, né? Então, não há no ser humano mérito nenhum para que Deus possa salvá-lo. Todos estão no mesmo patamar. Todos pecaram. Como diz aqui também no livro de Romanos, capítulo 3, e o versículo 23, diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Todos. Não existe o ser humano bom. Não existe. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos nós merecemos a perdição, né? Todos nós. Então, não existe mérito nenhum no ser humano, né? Então você se pergunta, então como é que as pessoas podem se salvar, né? As pessoas podem se salvar através da fé em Jesus Cristo, né? Isso também está aqui no livro de Romanos, capítulo 3 e o versículo 22, que diz assim: isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Né? O versículo 21 diz assim: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Quem é a justiça de Deus? Jesus Cristo. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, né? Então, o ser humano que quer se salvar, ele tem que exercer sua fé em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, ele é a justiça de Deus para a salvação de todo aquele que crê, né? Então, a fé, ela é
aliás, a salvação ela é pela graça, ela é pela fé em Jesus Cristo. Né? A salvação ela não é meritória. A salvação é pela fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Né? Então, os ateus, eles não creem, eles não acreditam, eles não têm o dom da fé, como esse guia cego falou. Né? Eles não creem. Então, como eles serão salvos se eles não têm o dom da fé? Né? Pois a fé ela é o ato de crer. A fé é o ato de crer. Então, se os ateus não têm a fé, como é que eles serão salvos? Né? Porque está escrito lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu vou ler aqui também, Hebreus, capítulo 11. Hebreus capítulo 11, o versículo 6, que diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário, olha, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Né? Então, sem fé é impossível de se agradar a Deus. Não tem como. Como é que um ateu ele vai entrar no céu se Deus não se agrada dele? Por quê? Porque o ateu ele não exerce fé nenhuma. Né? Então, como é isso? Eu não entendo isso, meu. Né? Então, outra coisa, não existe esse negócio de homem bom. Né? Como ele falou ali, né? O pai dele era um homem bom. Não existe isso, cara. Não existe homem bom. Não existe mulher e nem homem bom. Não existe pessoa boa. Não existe de forma alguma. Né? Esse negócio de eu sou bom, né? Eu rezo 150 Ave Maria por dia. Eu rezo 1.500 Pai Nosso todo dia. Eu dou esmola para os pobres. Faço sopinha para os pobres. Eu sou um homem bom, né? Eu cuido dos animais. Quando eu vou passando pela pista, quando eu estou no meu carro, que eu vou passando pela pista, que eu vejo um cachorrinho passando no meio da pista, eu paro, né? Espero ele passar. Eu sou um homem bom, né? Então não existe homem bom, cara. Não existe. Todos pecaram. São tudo ruim. Raça de víboras. Serpente e raça de víboras. Né? Não existe homem bom. Todos aqueles que dizem, né, que ele é bom, que ele merece o céu, ou que existe homem bom, né, ele está chamando Jesus de mentiroso. Porque Jesus disse que não existe homem bom. Onde foi que Jesus falou isso? Lá no Evangelho de Mateus. Eu vou colocar aqui. Evangelho de Mateus. Capítulo 19. Que diz assim: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Né? Essa passagem aqui é daquele jovem que ele era rico, né? E ele foi perguntar para Jesus: Bom mestre, o que eu devo fazer para me salvar? Né? E Jesus disse: Por que me chamas bom? Só há um que é bom, que é Deus. Jesus falou: só há um que é bom. Então não existe isso de ser humano bom. Não existe. Só há um que é bom. E é Jesus Cristo, é Deus. Só Ele. Então esses homens que dizem que são bons estão se enganando. Estão se enganando a si mesmo. Está no céu, o Pai dele. Que bom que um filho diga que seu pai era bom. Bonita testemunho deste homem que deu o seu filho para que esse filho pudesse dizer:
Meu pai era um homem bom, um homem bom. Ele deve ter dado um bom testemunho a seus filhos e para ter essa coragem de chorar diante de todos nós. Se aquele homem era capaz de fazer filhos assim, é verdade, ele era um homem bom. Aquele homem não tinha o dom da fé, ele não era crente, mas batizou seus filhos. O que é que Ele tem tinha a um ver, coração cara? bom. E ele tem a dúvida. Ele tinha um coração bom. Pronto, ou tá. E ele tem a dom da fé. Ele não era crente, Ele não era crente, mas batizou seus filhos. batizou seus filhos. Ele tinha um coração bom. A outra coisa que eu quero falar é sobre isso, né? Ele disse, ele não era crente, né? Mas ele tinha um coração bom. Isso é outra heresia. Isso é um herege, cara, né? Ele tinha um coração bom. Que coração bom, cara? Ninguém tem um coração bom. A Bíblia diz no livro de Jeremias, capítulo 17, o versículo 9. Veja o que é que diz a palavra de Deus. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. E perverso. Olha, o coração do homem é perverso, cara. Quem o conhecerá? Vou ler de novo. Enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. E perverso também. Quem o conhecerá? Então, o coração do homem, ele é enganoso, né? Ele é enganoso. É por isso mesmo que Jesus, quando Jesus, os fariseus foram até Jesus reclamando, porque os discípulos de Jesus comiam sem lavar as mãos, aí Jesus Cristo disse para eles, hipócritas, aquilo que contamina o homem não é aquilo que entra no homem, mas sim aquilo que sai da boca do homem. O que sai da boca do homem é o que contamina o homem, porque aquilo que sai da boca do homem procede do coração. Procede do coração. E o que é que procede do coração? Aí Jesus falou, furtos, adultérios, mentiras. Eu vou ler aqui, Mateus capítulo 15. Mateus capítulos 15 e 18. Mateus capítulo 15, 18 e 19. Diz assim: mas o que sai da boca procede do coração. E isso contamina o homem. É isso que contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Né? Então essas coisas ruins, né? Essas coisas ruins procedem do coração do homem. Né? A maldade do homem, ela procede do seu coração. Né? E como esse guia cego diz que aquele homem, pai daquele menino, que era ateu, né? Como ele vem a dizer que ele tinha um coração bom. Enganoso é o coração do homem. Do coração do homem procedem os adultérios, os furtos, as prostituições. Procede do coração do homem. O coração do homem é mau. A maldade do homem procede do coração dele. Né? O coração do homem o engana também, dizendo para ele que ele é bom. Quem diz para o homem, fazendo ele pensar que ele é bom, é o coração dele que é enganoso. O coração do homem engana ele, dizendo, olha, você é um homem bom, quando na verdade não existe homem bom. Né? Então do coração procede
Toda a maldade do homem procede do coração. E ele tem a dúvida que seu pai, por não ser crente, não está no céu. Quem diz que vai para o céu é Deus. Outra heresia desse herege, né? Quem diz quem vai para o céu é Deus, ele falou. Verdade, quem diz quem vai para o céu é Deus. Entretanto, quem diz quem não vai para o céu é a palavra de Deus, né? Ele falou certo. Quem diz quem vai para o céu é Deus. Verdade, quem diz quem vai para o céu é Deus. E a palavra de Deus diz quem são aqueles que não vão para o céu, né? E isso inclui os ateus, né? Como eu vou ler aqui. Eu vou ler aqui em Apocalipse. Apocalipse 21. E o versículo 8. Né? Então, quem diz quem são aqueles que vão para o céu é Deus, verdade. Mas a palavra de Deus diz quem são aqueles que não vão para o céu, né? E isso inclui o ateu. O ateu não vai para o céu. O ateu vai para o lago de fogo, como eu vou ler aqui. Apocalipse, capítulo 21 e o versículo 8. Diz assim: mas quanto aos tímidos são os covardes, né? São os covardes. Os covardes são aqueles, né, que negam a Jesus, né, por vergonha, né? Esses covardes, eles negam a Jesus. Muitos deles não aceitam a Jesus Cristo porque eles têm vergonha do que as pessoas vão pensar dele, do que a família, né, vai pensar dele. Então ele é um covarde. É por isso que Jesus Cristo disse: todo aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai que está no céu. Esses são os covardes, são os que negam a Jesus. São os que negam a Jesus, né, com medo, né, do que as pessoas vão pensar dele, né? Então, mas quanto aos tímidos, ou seja, aos covardes e aos incrédulos, quem são os incrédulos? Os incrédulos são os ateus, porque incrédulo é aquele que não crê. Então, quanto aos tímidos e aos incrédulos, aí ele sai falando mais. E aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Né? Isso aqui é a segunda morte. Isso aqui ele está falando da morte espiritual, porque existe a morte física, né? Que é quando a alma deixa o corpo, ali é a morte física, e existe a morte espiritual, que é a separação de Deus, né? Então aqui ele está falando sobre a morte espiritual, a segunda morte, né? Então, quanto aos incrédulos, que são os ateus, a parte deles será onde? No lago de fogo e enxofre. Né? Então, quando esse guia cego diz que os ateus vão entrar no céu, então ele está contradizendo a Bíblia, né? Está contradizendo a Bíblia. Esse pessoal, eles não têm respeito nenhum pela Bíblia Sagrada, pela palavra de Deus. Eles desconsideram a palavra de Deus. A Bíblia, para esse povo, não vale de nada. Não vale de nada. A Bíblia não vale de nada para esse povo, né? O que vale é falar essas mentiras para enganar, para iludir as pessoas, né? E também está escrito lá em João 3,18. João capítulo 3, versículo 18, diz assim: quem crê nele, em Jesus, não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Olha só, Jesus dizendo, né, que os ateus, né, aqueles que não creem,
eles não irão ser condenados, eles já estão condenados, porquanto não creem, não acreditam no Filho de Deus. Está aqui, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Né? Então, como é, meu Deus do céu, eu não entendo isso. Como é que os ateus vão entrar no céu se o próprio Jesus Cristo diz que eles já estão condenados? E a palavra de Deus lá em Apocalipse diz que a parte dos incrédulos será no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, é a separação final de Deus, né? Onde os homens, eles ficarão eternamente separados de Deus, aqueles que forem lançados no lago de fogo e enxofre. Né? Então, como é, meu Deus, que esse povo vai entrar no céu? Eu não entendo isso, é um guia cego. Né? Isso aí só fica evidente, isso só mostra, né? Isso só evidencia, né, que esse camarada aí, isso aí é um charlatão. É um charlatão e um analfabeto bíblico. Esse camarada aí, né, o Papa, ele é um charlatão e um analfabeto bíblico. Isso não entende nada da palavra de Deus. Não entende nada. Até uma criança entende melhor disso aqui do que esse homem. Né? Por quê? Porque se os ateus eles vão entrar no céu, né, então a vossa fé é vã. A fé de todos os cristãos, a fé de você que é cristão, né, é inútil, é vã a vossa fé. Se os ateus forem entrar no céu, então é vã a vossa fé. Né? Por quê? Porque não adianta de nada. Não adianta de nada nós exercermos a fé, se os ateus que não exercem fé nenhuma vão entrar no céu. Né? Não adianta de nada exercermos a fé. Não adianta de nada a gente se santificar, a gente viver separado do pecado. Não adianta de nada a gente ler a palavra de Deus. Não adianta de nada a gente pregar a palavra de Deus. Né? É vã a vossa fé. Se os ateus entrarem no céu, então é vã a vossa fé. Né? Então isso só mas é lógico que não é vã a fé dos cristãos. Né? Porque isso aí é um mentiroso. Isso não entende de nada da Bíblia. Isso é um analfabeto bíblico. Né? Então talvez as pessoas possam pensar assim. Eu acredito que o Papa, ele falou ali que o pai daquele garoto ia entrar no céu porque ele quis ser politicamente correto. Ele não quis magoar o garoto. Ele não quis magoar a criança. Né? Tudo bem, cara. Tudo bem que ele não quisesse magoar o menino. Né? Mas existia formas dele falar a verdade sem machucar a criança. Né? Por exemplo, eu não sou pastor. Não sou padre, né? E nem sou conselheiro espiritual. Mas se uma criança daquela viesse me perguntar, né, se o pai dele tivesse morrido no ateísmo, né, e ela viesse me perguntar, olha, meu pai foi para onde? Né, ele morreu como ateu e eu quero saber para onde é que ele foi. Eu diria para aquela criança, apesar de não ser padre, nem pastor e nem conselheiro espiritual, eu diria para ele, olha filho, deixa os mortos com Deus. Né? Não se preocupe com os mortos, porque não há mais nada que se possa fazer por aqueles que se foram. Não há mais nada que se possa fazer por aqueles que já morreram. Né? Então deixa que Deus sabe o que faz. Né? Se o seu pai morreu no ateísmo, na incredulidade, deixa isso com Deus. Né? Vá cuidar da sua alma, do destino da sua alma, porque você está vivo. Aqueles que já morreram, nós não podemos fazer mais nada por eles. Não há mais nada que se possa fazer por aqueles que já se foram. Né? Então você cuide da sua alma, do destino da sua alma. Ande nos caminhos de Deus. Cuide da sua mãe que ficou viva.
cuide dos seus irmãos que ficou vivo, cuide da sua alma, do destino da sua alma. Era isso que eu teria dito para aquela criança, né? Mas esse guia cego, né, ele preferiu mentir. Ele preferiu mentir, ou então ele disse que o pai do garoto foi para o céu, né, por ser um analfabeto bíblico, por não conhecer essas passagens da Bíblia que eu falei, né? Isso é um charlatão, cara. É um charlatão, né? Então, se os ateus forem entrar no céu, né, então junto com os ateus vão entrar um monte de gente aí que vai entrar satanista. Os satanistas, eles são politicamente corretos, né? Os satanistas, eles são bonzinhos, né? Então, atrás dos ateus vai uma enxurrada de gente. Então vai ser assim, ó. Vai ser assim de gente no céu. Quando, na verdade, Jesus disse que é exatamente o céu e o inferno é exatamente o inverso do que esse camarada falou, né? Porque Jesus, ele disse assim no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Deixa eu ver aqui. Capítulo 7 de Mateus. Capítulo 7, versículo 13 e 14. Jesus disse assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva para a vida, e poucos há que a encontrem, né? Então Jesus está dizendo aqui, cara, que a porta para o inferno, ela é espaçosa e o caminho é largo. Por quê? Porque são muitos, ó, são muitos que vão para o inferno, muitos assim, ó, né? Para o céu, Jesus disse, a porta para o céu, ela é estreita e o caminho, ó, é apertado, e são poucos que a encontrem, são poucos, né? Então isso me faz crer que existe muito mais pessoas no inferno do que no céu. Muito mais pessoas existem no inferno do que no céu, né? Mas segundo a heresia desse camarada aí, né, de que os ateus vão para o céu, então, olha, o céu dele vai ser assim, ó, de gente, né? Enquanto ao inferno vai ter pouca pessoa, né? Mas logicamente isso é mentira, né? Esse céu que esse camarada apresenta, né, para os seus fiéis é uma utopia, né? O céu do Papa Francisco é uma utopia, não existe isso, né? O céu dele é uma utopia. O céu dele, pelo que ele fala, tá assim de gente, ó. Quando na verdade a realidade é totalmente ao contrário, é totalmente ao inverso. Existem mais pessoas no inferno do que no céu. Isso é uma verdade. Foi Jesus que falou aqui, quando ele falou sobre os dois caminhos, né? Então, um forte abraço aí, minha gente.